Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Começamos mais um episódio com um tema relevante da prevenção do suicídio. E mais uma vez, eu acho que, pelo menos nas campanhas nas redes sociais, eu vejo que não está tendo tanta empolgação assim o tema, felizmente. Porque nesse momento é um momento de muita hipocrisia. É quando as pessoas decidem fingir que se importam, não que elas não se importam, afinal o suicídio é sempre uma coisa triste, mas pessoas que não querem qualificar com aquela mesma coisa. Depressão é algo que se supera, é algo que se você tá triste é só você se animar. Basicamente a gente sempre é pago e que vai contar com a boa vontade, e a boa vontade não é um bom elemento. Não é um bom elemento para você ajudar. Porque o que acontece? Quando você age pela boa vontade, você não tem experiência, você não tem conhecimento, você vai fazendo o que você achando que é certo e não que já tem um conhecimento prévio de que funciona ou não. Então, basicamente, por isso você vai acontecer erros e pessoas que, dos seus boas intenções, vão tentando acertar. Isso sem falar que tem gente que vai se enjoar de ouvir, porque o que acontece? A gente, quando tá depressiva, é chata, é pegajosa, é irritante. Tem gente que não gosta de... E quando a pessoa for tratar como uma pessoa depressiva, ela vai se enjoar muito rápido. Porque o que acontece? A pessoa, quando está depressiva, ela fica muito irritante, fica muito repetitiva. A depressão causa uma tristeza que não tem fundamento. A depressão, ela... Então o que acontece? Para a pessoa que está deprimida, qualquer coisa é motivo de tristeza. E nós pensando no seguinte: a pessoa que vai ouvir isso, que não tem preparo para ouvir, ela basicamente vai ficar entediada, vai pensar, nossa, no que eu me meti, e vai dar vazão a essa hipocrisia. Basicamente, e além mais, o que acontece? Depressivo é sempre um chato, é o estragar a festa e por aí vai nos tempos normais. Enquanto nesse momento de setembro amarelo, ou pelo menos enquanto durar o frisson que ele causa, ele é o coitado que precisa ter pena, precisa receber atenção, precisa receber carinho, cuidado. E bom, basicamente isso daí é um motivo de tristeza para nós, para mim principalmente, né? Porque o que acontece? Pronto, pelo menos isso daí tira um pouco do estigma daquilo que se chama psicofobia, que é tratamento de que doença mental é frescura, e eu fico muito feliz com isso. Bom, porque eu sou uma pessoa que tem problemas, e bom, isso daí o que eu quero dizer é que assim, isso daí ajuda a resolver muito as questões, já adianta muito as coisas, torna muito mais fácil o funcionamento dos processos curativos e por aí vai. E nisso a gente vai conseguindo resolver os problemas aos poucos, quebrando o preconceito de que é frescura, de que é chatice, de que é indolência, que é tudo que se fala. Tudo que se fala, já falou, não precisa ficar enumerando que vocês já ouviram. Então, bom, basicamente é isso. Para falar sobre o Setembro Amarelo, é uma campanha que tem o seu lado bom por se livrar da psicofobia, né? Que eu não gosto de ficar falando de psicofobia, essas coisas, porque parece que eu sou um ativista, que eu acho que tudo é fobia. Mas esse é algo sério, porque o que acontece? A gente está há muito tempo pensando que a pessoa ou é frescura ou a pessoa é louca, ela tem que ser trancada num manicômio. E bom, hoje as doenças são mais controláveis com medicamentos, com terapia e por aí vai. Certo? Então eu acho que isso daí tem seu lado bom. E o lado ruim é que é basicamente só por um mês, né? Que as pessoas vão ficar disponíveis e que as pessoas sem preparo vão se atrapalhar e atrapalhar as coisas. Porque, como eu disse, a pessoa depressiva é uma pessoa chata, é uma pessoa pegajosa, é uma pessoa que fica triste sem motivo. A tristeza dela é um estado de espírito, praticamente. Não é algo que foi causado, então a gente não tem... A causa dela foi a depressão, a tristeza, digamos assim.
Então a gente não tem muito o que fazer sobre isso. Essa pessoa vai realmente é aquela pessoa que estraga o movimento, o depressivo. E a pessoa que vai na boa vontade agir, ela vai acabar atrapalhando mais, porque ela vai acabar se enjoando de ajudar a pessoa depressiva. E para falar outra coisa, o assunto do momento, eu vou deixar para semana que vem o assunto da Lei Geral de Proteção de Dados. E bom, basicamente eu vou falar um pouco sobre o Olavo de Carvalho, esse manifesto sobre um autor que lançaram um livro, comprar os direitos na frente dele. E bom, eu quero dizer uma coisa, o Olavo de Carvalho, eu tô lendo o Jardim das Aflições, vou fazer mais comentários acerca quando eu terminar o livro, mas basicamente o Olavo de Carvalho ele é um grande pensador, só que qual é a falha dele? Ele erra muito feio quando ele fala de teoria da conspiração e de esquerda. Bom, e teorias da conspiração bom, basicamente ele é um autor esotérico. Ele vai negar até a morte isso, mas ele é um misticismo. Esse Jardim das Aflições é onde ele não esconde sua veia mística, sua veia religiosa. Não que seja um defeito, mas o que acontece? Ele é um autor que acha que sem o misticismo, sem a causa mística, a causa metafísica, não é possível que se criar um mundo. E isso daí é um defeito, eu acho. Eu acho que ele não vê causas materiais em tudo, ele acha que tudo vem parte de um ideal superior. E bom, isso daí vem da sua origem mística, né? Pra quem não sabe, ele foi esotérico, foi astrônomo. Ele até reclamou nessa última live de que sempre quando usam pra atacar ele, usam o fato dele ter sido astrônomo. E ele não foge desse misticismo, desse esoterismo. Ele pode até negar até a morte, dizer que foi uma fase, que foi algo que ele superou, mas ele continua ainda ligado a isso. Apesar do texto do Jardim das Aflições ser de 1995, quando ainda esse passado esotérico dele, astrológico, ele não é astrônomo, ele é astrólogo, ainda estava recente e ele ainda estava no Brasil. É um livro interessante, eu acho que ele debate bem. Não é um livro para quem tem uma filosofia avançada, mas mesmo assim ele continua a crítica da esquerda. O livro começa a entrar nessas inspirações de teoria da conspiração, que se você for ver, toda teoria de conspiração tem um fundo de verdade, mas não é algo tão profundo. Acho que o mundo é um caos e não são um bando de teóricos da conspiração que estão mancomunados em salas secretas que vão organizar o mundo. Eu acho que precisa de um pouco mais disso. E o Olavo de Carvalho, ele não tem essa sensibilidade para isso. Ele acha que é tudo uma ordem, tudo um ideal superior, e que é gente que está querendo descrever esse ideal superior. Mas se Deus é todo poderoso, por que ele não resolve isso? Ele deixa a cargo dos homens. E isso é algo que o Olavo não responde. Então, bom, basicamente essa é a crítica que eu faço a ele. Mas ele é um filósofo muito bom, ele é uma pessoa com conhecimento vastíssimo, só que, no entanto, ele deixa a desejar um conhecimento historiográfico. Dá pra ver que ele tem alguns fracos, ele tem elementos de visão teleológica, ele não tem conhecimento tão profundo assim de história. Pode ter de conhecimento de física, de filosofia muito extenso, mas de história dele ele já demonstrou que é bem... já tem um limite, já um calcanhar de Aquiles. Então eu acho que é nesse momento que ele tem seus defeitos de falar, e eu acho que é nesse momento que ele tem mais a ouvir do que a falar. E ele usa fontes viciadas. Quando eu digo viciadas é porque ele basicamente que é autor conservador cristão, ele não deve aceitar um esquerdista e por aí vai, para escrever como fonte de referência dele, que às vezes ele perde como fontes de referência melhores. E bom, ele pode dizer que ele teve leitura de Marx, mas isso daí foi no passado que ele era ativista político. Eu acho que não foi muito além de quando ele começou a se enveredar no seu misticismo, no seu esoterismo. E bom, basicamente por isso eu acredito que ele
vá muito longe. Mas de qualquer forma, ainda assim, é um bom autor, é um excelente filósofo. É uma leitura que eu recomendo, dadas como se diz, guardadas ao fato de que, atentar, melhor dizendo, atentado ao fato de que ele é um teórico da conspiração, ele escreve muito bem, e nisso ele tem um certo poder de convencimento até bom. Só que, como eu disse, se você tem um conhecimento historiográfico maior, você já vê que ele tem certos furos, que ele tem certas limitações, que ele erra feio. Não vou dizer que são erros tão crassos assim, mas ele erra, e são erros que são perceptíveis. Mas, bom, basicamente, além disso, eu não tenho nada a dizer. Ele é um excelente filósofo, leiam os livros, são ótimas leituras. Só não se preocupem com as teorias da conspiração de que a esquerda quer dominar o mundo, controlar nossas vidas, nos obrigar o que nós vestimos, o que nós dizemos. Isso daí já é mais para quem gosta de ouvir boas histórias, mas não está muito compromissado com a verdade. Eu sou o professor Bruno, esse foi mais um podcast episódio do podcast Sem Esperança. Para entrar em contato comigo, pode ser pelo Twitter, @profbruno, ou então nos comentários do YouTube, no canal TV Podcast Sem Esperança. Até o próximo episódio.